Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos na disciplina de conexão com o mercado, então quero agradecer, né, a presença de todos vocês aqui conosco nesta videoaula e quero, né, aproveitar, já passar a palavra para a professora Luciana. A professora Luciana é enfermeira, ela irá se apresentar e ela trará aqui para nós um tema muito importante, né, muito relevante hoje na prática profissional, que é sobre a gestão, né, e a experiência do paciente. Então, eu quero, né, agradecer a Luciana pela sua disponibilidade, né, em nos atender aqui no Senac, e já passo a palavra a ela para que ela dê andamento, então, a esta videoaula. Luciana, é com você, tá bom, meu bem? Muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Oi, Alexandra, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e mais do que isso, o convite de fazer parte desse momento que é um momento tão bacana de formação de profissionais e de colegas com um tema que é minha paixão. Então, prazer a todos, espero que vocês possam aproveitar esse momento e que eu consiga contribuir com um pouco da minha experiência e um pouco do meu propósito, que é aquilo que me move e que faz eu sair da cama todo dia para trabalhar, né? Bom, como já foi dito, meu nome é Luciana Berloff, sou enfermeira, tenho trabalhado na gestão e na gestão hospitalar, mais especificamente, há mais de uma década. E recentemente, mais ou menos, não é tão recente, mas nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado à perspectiva da experiência do paciente. Então, nos últimos anos eu tenho focado estudos e um pouco da minha dinâmica de trabalho nisso, que é uma temática que eu adoro, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu acredito e do que tem se falado no mercado. Achei super interessante essa disciplina e eu acredito que eu consiga trazer aí os principais highlights do que se tem falado de gestão e experiência do paciente. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre experiência do paciente, mas a gente precisa olhar para o básico, né? A gente precisa se apropriar de aspectos que são fundamentais da nossa prática. Então, quando a gente fala em gestão, tudo começa com o papel do enfermeiro na gestão. Então, a gente olha lá para a lei do exercício profissional. É uma lei antiga, lá de 1986, mas desde aquela época já se tem muito claro, né, de quem que é o papel da ação de gerenciamento. Então, a nossa lei do exercício profissional, ela legitima a ação de gerenciamento como uma ação conferida privativamente ao enfermeiro, né? Então, ela traz que as ações, né, de planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem é papel exclusivo do enfermeiro. Bom, partindo dessa premissa, cabe ao enfermeiro não só assumir esse papel, mas também se apropriar e buscar conhecimento e competências para executar este papel, né? Muito bem. Tem um estudo que é um estudo, para mim, de grande relevância para a enfermagem, que é o estudo de Sana, que ele aborda os processos de trabalho na enfermagem, né? E Sana traz que na enfermagem nós temos 5 principais processos de trabalho, né? E quais são esses processos de trabalho? É o processo de trabalho ensinar, pesquisar, participar politicamente, assistir e administrar. Ou seja, a enfermagem se ocupa desses 5 saberes, desses 5 processos.
E o administrar está aí. Olha que interessante, né? Quando a autora, né, e os outros autores também se aprofundam no estudo, eles detalham, né, o que diz respeito a alguns aspectos desse processo de trabalho administrado. E acho que um ponto super importante e que a gente precisa falar sobre isso, que é o principal objeto do processo de trabalho administrado, né? O objeto do trabalho, do processo de trabalho administrar, está em empregar agentes e recursos para o processo de trabalho assistir. Então, acho que a principal questão que eu trago aqui é que o assistir não está dissociado do administrar, assim como os outros processos, mas no aspecto do administrar, isso é muito forte, né? Nosso papel como enfermeiro dentro do processo de trabalho administrar, ele está intimamente relacionado ao assistir, porque ele se propõe a dar condições para o assistir, né? E a gente traz aqui para a finalidade, né? A finalidade do assistir também é organizar, a finalidade do processo administrar também é organizar o processo de trabalho do assistir, tá? Quando a gente fala em agentes, o principal agente, na verdade, o único agente desse processo administrar é o enfermeiro, né? E quando a gente fala de métodos, a gente fala de métodos que, para a gestão, eles são imprescindíveis, né? Então, a gente está falando aqui do planejamento, da tomada de decisão, da supervisão e da auditoria. Assim como os instrumentos, que são bases ideológicas e modelos que a gente empresta para seguir com um processo de administrar, e o produto de novo, volta para o cuidado, né? A gente volta para tornar a condição do cuidado mais eficiente e eficaz. Então, quando a gente fala em administrar, a gente não está falando de nada dissociado do cuidado. É lógico que o processo de trabalho administrar, ele exige da gente algumas competências, né? E é isso que a gente vai abordar a seguir. Quando a gente traz a figura do enfermeiro gestor, a gente traz a figura de um profissional que é um profissional que está interlocutando com diversas frentes, diversas equipes, e ele, de fato, não só interlocuta, como ele é o grande coordenador destes processos. Então, o enfermeiro gestor, ele vai sim olhar para toda a gestão de recursos, dentro daquela área que ele tem responsabilidade. Mas a gestão de recursos também tem que estar pautada em processos de custo-efetividade, tem que estar pautada dentro das necessidades dos pacientes e da família, mas não só a gestão do recurso, tem que ter um olhar de paciente e família, porque eles acabam sendo o grande centro, o foco do nosso processo de trabalho. Esse enfermeiro gestor também tem que ter um olhar para a equipe assistencial, mas não só a equipe, que é a equipe direta de cuidado dele, mas por toda a equipe interdisciplinar que de alguma forma interlocuta, permeia e que está ali no dia a dia apoiando, né? E muitas vezes trazendo demandas para o setor a qual ele responde. Quando a gente fala desse enfermeiro gestor, e daí retomando um pouco do que a gente trouxe no slide anterior, que é a qualidade e segurança, a gente não pode deixar de olhar a qualidade e segurança do cuidado, né? A gente fala que o processo de trabalho, o administrar, ele dá conta do assistir. E aqui a gente fala que qualidade e segurança, paciente e família, é o cerne do processo de trabalho do cuidar, né? Então, aqui tem um olhar para qualidade e segurança e aqui fecha tudo com resultados assistenciais. No fim das contas, esse enfermeiro gestor, ele tem que ter um olhar para esses 6 aspectos.
Não tem como dissociar, né? E além disso, além desse olhar, ele precisa ter algumas habilidades. E aqui são competências e habilidades, mas muito ligadas a soft skills, né? E que muitas vezes isso se adquire com a prática, né? Com o dia a dia. Lógico que tem pessoas que já têm uma aptidão ou um lado mais desenvolvido, mas aqui a prática de fato faz com que esse enfermeiro exercite, tenha possibilidades de colocar em prática muitas dessas competências, né? Então, o que eu trago aqui, que eu acho que são pontos fundamentais? Um gestor precisa gostar de gente. Um gestor precisa querer estar com sua equipe, ter uma escuta ativa, participar, estar junto, né? Porque é aí que ele consegue exercer a sua liderança. Mas não numa liderança autoritária, e sim numa liderança participativa, uma liderança construtiva, né? Uma liderança em que seja fluida, né? E mais ainda necessário trabalhar com uma comunicação empática. E aqui não só do ponto de vista de time, mas também olhando para os pacientes, para os familiares, olhando para a sua relação com um time institucional maior, né? Então, esse enfermeiro gestor, ele tem um papel fundamental dentro das instituições. E muitas vezes a gente simplesmente se vê dentro desse papel, né? De repente a gente está ocupando uma posição de enfermeiro gestor, sem mesmo se dar conta das necessidades de desenvolvimento que a gente ainda tem. Então, é importante se apropriar das competências e das principais necessidades referente às entregas, né? Então, eu trago aqui os principais pontos que eu entendo serem aspectos relevantes para a prática do enfermeiro gestor. Muito bem, falamos um pouco desse enfermeiro gestor, mas é importante a gente trazer esse contexto da gestão para o serviço de emergência, né? Que é a temática que a gente tem tratado aqui no curso. Bom, então, qual que é esse contexto, né? A gente sabe que o serviço de emergência é um dos serviços mais desafiadores dentro de uma unidade de saúde, de uma unidade hospitalar, né? E é desafiador porque ele é instável, ele é pouco previsível, né? Mas isso não pode nos afastar de alguns recursos importantíssimos e que a gestão nos dá suporte para isso, que é principalmente o planejamento, alocação e avaliação de recursos, né? Quando a gente fizer um bom planejamento, alocação correta e avaliação de necessidade de recursos, certamente essa imprevisibilidade ela se torna menos impactante para o serviço, né? E a gestão tem um papel fundamental, né? E por que a gente traz que o serviço de saúde, o serviço de emergência, eles são um dos mais desafiadores? Muito em função do papel e do propósito desse serviço, né? Então, quando a gente olha o serviço de emergência, ele tem uma dinâmica de trabalho super intensa, diversas das ações a serem desenvolvidas, com uma alta rotatividade de paciente. E esse cenário se constitui muito, principalmente por um uso que ainda não é adequado dos serviços de saúde, gerando uma sobrecarga desse serviço, né? Então, muitas vezes a gente tem que direcionar energia para os pacientes que estão utilizando o sistema de forma inadequada e não sobra lá tanto tempo para que a gente cuide da forma com que a gente gostaria de cuidar ou dedique energia e tempo da forma com que a gente para os pacientes mais graves, mais críticos. Então, esse é um ponto super relevante dentro do serviço de emergência. É um serviço que tem muita interface, interdependência, não só entre setores, mas também na equipe multiprofissional, né? Num serviço de emergência, não tem como você falar de um cuidado integral e um cuidado adequado sem falar de uma equipe multi. Ali, essa equipe precisa estar atuando em sintonia e em sincronia,
né? E além de todas as demandas espontâneas, a gente costuma falar, né, que o serviço de emergência, a gente tem pouco controle sobre a entrada, mas a gente deve ter muito controle sobre a saída. Muito bem. Só um minutinho aqui. Voltei. Muito bem. Seguindo, né? Então, a gente está falando do serviço de emergência, os desafios desse serviço e quais são os pontos críticos do PA. Quando a gente está falando já de gestão, estou falando de experiência, já começando a falar de experiência, quando a gente fala em serviços de emergência e pronto atendimento e pronto socorro, quais são os pontos críticos? Inevitavelmente a gente vai falar de gargalos e de dor aqui do ponto de vista do paciente, que abordam esses 3 principais tópicos: tempo, qualidade assistencial e cortesia. Quando a gente fala em PA, em expectativa do paciente, em gestão, em uma boa gestão de resultados, inevitavelmente a gente foge a esses 3 aspectos, né? Bom, já sabido que são 3 pontos fundamentais, então vamos lá olhar para possibilidades ou tratativas que vão nos dar sustentação para que a gente consiga mitigar o impacto de um tempo elevado para atendimento, um cuidado que apesar de toda a intensidade do serviço, tem que se sustentar em qualidade e que tenha um atendimento cortês e respeitoso, né? Então, pensando nessas tratativas, eu trouxe aqui, destaquei aqui 4 aspectos, que são aspectos super importantes e que dão conta da gente tratar esses 3 pontos, né? Então, dentro de um serviço de emergência, a gente precisa olhar para indicadores e protocolos assistenciais e que tragam para a gente um pouco dos resultados do cuidado que eu estou prestando, né? Então, muitas vezes esses dados, esses indicadores, esses protocolos, eles são gerados e são trabalhados dentro do time multi. Né? Acho que isso é bem importante, porque, como a gente já trouxe, é um serviço que não é feito só por um serviço que não tem só atuação de um profissional ou de uma categoria. Aqui, fortemente, a gente precisa ter uma interdisciplinaridade muito forte, né? E isso também é resultado, quando a gente fala em indicadores e protocolos, eles seguem essa mesma premissa. Muito bem, quando a gente fala em protocolos, a gente tem alguns protocolos que são clássicos, né? E que retratam um pouco da qualidade assistencial desse serviço, né? Do serviço de emergência. Bom, eu vou trazer aqui alguns, não vou abordar nem aprofundar, mas eu trago alguns clássicos, né? A gente fala aqui em tempo porta-eletro, em tempo porta-balão, em alguns protocolos gerenciados, né? O protocolo gerenciado de dor em PA é um ponto importante da gente olhar. Os protocolos gerenciados de IAM e de AVC ou AVE. Então, esses são os clássicos, né? Mas os clássicos já são um grande cartão postal do serviço, né? Então, a gente precisa dar conta desses indicadores e comunicá-los, comunicar esses bons resultados, né? Outro ponto importante em pronto atendimento ou pronto-socorro ou serviço de emergência é trabalhar a gestão de fluxo, né? Então, a gente precisa ter um olhar segregado para os tipos de pacientes, né, que lá transitam, e daí cada instituição ou cada serviço vai ter muita propriedade de entender qual que é o perfil do paciente que está lá. E para isso, muitos recorrem às classificações de risco de paciente, né? Que, do meu ponto de vista, é um ótimo recurso para a gente fazer gestão de fluxo, fazer gestão de prioridade, fazer gestão de cuidado, né? Até porque esses fluxos, eles precisam ser direcionados não só
por entrada, mas também por nível de cuidado e também para fluxo de saída, né? Então, a gente precisa ter mais controle de saída e de cuidado, ou seja, ali no meio do caminho, porque a gente tem pouco domínio, pouco controle pela entrada dos pacientes, tá? E a gente sabe que tem muitos serviços que grande parte dos pacientes que procuram que são pacientes de um fluxo ambulatorial, né? Então, olhem para os seus serviços e vejam se não merece um fluxo diferenciado para esses pacientes com característica de atendimento ambulatorial. Isso já ajuda a dar conta de muito dos aspectos que são trazidos nesses 3 principais pontos de dor e de gargalo. E daí, por consequência, a gente tem a gestão de tempos, né, e SLAs. Então, lógico que tem os SLAs aí, que são os estándares, mas mais do que isso, é conhecer o seu processo e entender os seus tempos, para que você possa, ir de tempos em tempos, revisitando sua meta, e buscando ultrapassá-los, né, e buscando arrojar nos seus processos. Muito importante a gente ter na mão os tempos, até para que a gente possa colocar crítica em cima deles, né? E comunicar de forma transparente e aberta com os nossos pacientes, né? E tem se falado muito e instituído muitas frentes de experiência do paciente em serviços de emergência, né? Muito no sentido de mapeamento de jornada, mas também de cocriação, né? Então, como é um serviço muito crítico e relevante, a gente tem visto muito grupos focais, conselhos consultivos de pacientes e familiares, com foco na jornada do pronto atendimento. Então, não tenham medo de trazer o paciente para construir com vocês, para validar processos. Essa é a forma mais rica que a gente tem hoje de estruturar um processo centrado de fato no paciente. E tudo isso que eu trouxe só corrobora com a relevância dos serviços de emergência, né? A gente sabe que a emergência é uma das principais portas de entrada de um serviço de saúde. Então, cuidando bem, né, tratando bem desse setor, dentro desses aspectos que a gente trouxe, não tem como a gente não trabalhar nos aspectos de fidelização do paciente e sustentação financeira, né? E daí, em todos os serviços, né, seja ele público, seja ele privado. São 2 aspectos de sustentação, né, de um serviço, de um negócio, que é o olhar de experiência e fidelização do paciente e da questão financeira, né? Não dá para a gente não olhar para isso. Dentro do serviço de emergência, como a gente já abordou, se eu trouxer aspectos de qualidade assistencial, né? Então, se eu tiver bons resultados e desfechos, se eu olhar de fato para o que impacta no sentido de tempo do paciente, ou seja, se eu alocar os recursos de forma adequada para cada paciente, e se eu tiver um olhar de cuidado que de fato respeite o paciente, o familiar, e que coloque o paciente no centro do cuidado, certamente eu vou conseguir dar destaque para a experiência desse paciente, né? E daí daqui para frente a gente vai abordar algumas questões mais focadas dentro do que a gente traz aqui de fidelização do paciente como uma estratégia relevante para as instituições, mas que por trás de fidelização do paciente tem todo um programa de experiência, tá? Muito bem. E daí, quando falo em experiência, não estou falando, lógico que é uma temática que eu adoro e que eu gosto muito, mas eu não estou falando só por mim, tem muita referência. Então, lá desde 2011, já não é uma referência tão novinha, né? Ela traz uma perspectiva de paciente aqui, não é nem de cliente, é de paciente, tá? Que
que é o que a gente chama de evolução do paradigma econômico, né? Então, o que a gente traz? Que lá naquela época a gente já foi mapeado que a gente estava numa economia de experiência. Ou seja, o que significa isso? A economia dos serviços de saúde já avançaram para chegar no nível de economia de experiência, não sendo mais sustentada por uma economia de produtos e serviços. Ou seja, entregar um bom produto, entregar um bom serviço por si só não é suficiente. A gente tem que fazer mais, a gente tem que olhar para o que é a expectativa real do paciente. Esse paciente ele pede por interação. Então, nós estamos nessa era, na era da economia da experiência, né? Na verdade, eu ouso dizer que a gente já ultrapassou essa era, mas a gente ainda não conseguiu estudar, mapear e nomear qual era que nós estamos, né? Estamos um pouco atrasados no sentido de transformar os nossos serviços e o nosso sistema, mas esse é o nosso propósito aqui, né? Plantar essa semente e contar para que todos busquem aí um caminho nesse sentido. Bom, mas quando a gente fala nessa era de experiência, ela vem muito pautada em alguns conceitos que têm sido muito trabalhados, né? Então, o The Advisory Board Companies é uma empresa que estuda muito sobre saúde, sobre processos, sobre melhores práticas, e ele traz muito, né? Que nessa era a gente precisa estar um passo à frente sempre, né? E o que é estar um passo à frente? É ter o controle da expectativa dos pacientes, né? E junto com essa perspectiva do Advisory Board, tem todo um conceito de consumerismo em saúde, né? E o que é esse consumerismo em saúde? É um modelo de agir e de pensar dos pacientes, né, dos consumidores em saúde, e que somos nós, de certa forma, né, quando a gente está do outro lado da agulha, e que nós temos, sim, algumas expectativas que são muito diferentes das expectativas dos pacientes de 20 anos atrás, né? Então, nós temos expectativas bem elevadas, né? Porque nós temos mais recursos e acesso à informação. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso ao Google, o Dr. Google de fato está aí, e nem vou entrar nessa problemática, mas fato é que a gente tem acesso à informação. Se é de qualidade ou não é de qualidade, não vou entrar no mérito, mas a gente tem muita informação, né? Então a gente tem que saber lidar como profissional, e aqui na emergência, muito crítico, o lado bom e o lado ruim dessa informação, né? Que muitas vezes ela não vem preparada para uma pessoa que não é da área da saúde consumir ou muitas vezes interagir, né? A gente tem uma mudança no perfil do paciente que está cada vez mais engajado, e quem nunca lidou com um paciente influenciador, né? A gente tem aí os pacientes influenciadores, eles estão aí, eles convivem conosco. Certamente um de vocês aqui também é um paciente influenciador ou uma pessoa influenciadora, né? Então, não só mobiliza muito da comunidade, mas também tem muito domínio sobre o conteúdo que é proporcionado ou que contribui e colabora, né? E até por isso a gente tem um conceito que tem sido cada vez mais trabalhado, que é a literacia em saúde, né? Ou seja, cada vez mais os pacientes eles têm um nível de engajamento e de educação muito grande sobre a sua condição de saúde ou sobre determinada questão de saúde, né? E a gente vê isso facilitado muito pelos diversos devices, aplicativos. Então, a gente precisa se colocar num outro papel de educação, né? E trazer esse paciente também para esse contexto, né? Ele é protagonista do seu cuidado. E cada vez mais a gente tem uma população que exige transparência e participação na decisão. E eu ouso dizer que nós não estamos 100% preparados para esse perfil de paciente, né? E é um pouco disso que eu gostaria de trazer para vocês,
até para transformar um pouco da nossa realidade, porque isso só vai se potencializar nos próximos anos, né? A tendência é crescente e inevitável, né? A expectativa por uma experiência personalizada na área de saúde, ela está aí, ela é iminente, né? Os pacientes cada vez querem mais, querem melhor e querem agora. Essa é a realidade que a gente já existe. Em alguns lugares mais críticos que outros. Quando a gente fala de serviço de emergência, isso se potencializa, principalmente em função das questões de tempo e gravidade da condição clínica do paciente. Muito bem, então, do ponto de vista de expectativa do paciente, isso, mas eles buscam comodidade, proximidade, rapidez e agilidade, conforto e atenção aos detalhes, né? Não adianta a gente entregar um cuidado resolutivo apenas. Esses aspectos permeiam o que eles têm de expectativa de cuidado, né? A gente está, de fato, na era do paciente, na era do cliente. Inevitável, nós estamos nessa era, né? A gente tem a Deloitte, né, junto com a University Press, ela traz um estudo, né, que é um estudo que fala um pouco sobre a cultura do cuidado, muito com o foco na visão do paciente. Então, aqui está até disponível na internet, é bem interessante, mas eles trazem essa visão, né? Então, qual que é a cultura de cuidado, mas sob a ótica do paciente. E um aspecto interessante que a gente fala muito sobre isso, mas a gente não tinha isso registrado, né? E nessa pesquisa ela trouxe para a gente, que é como que os pacientes fazem as suas escolhas em relação às instituições de saúde, né? E não só as instituições, mas muitas vezes os profissionais. E não é uma combinação simples, né? Então, muitas vezes a escolha por um serviço ou por um profissional, ela tem como o principal olhar é qualidade, segurança, resultados clínicos, um bom relacionamento. Então, aqui a gente tem a primeira escolha. No entanto, nem sempre a gente vai ter acesso àquilo que a gente julga ser o melhor. E muito em função da acessibilidade à saúde. Então, aqui a gente falando muito do Brasil, né? A gente tem um serviço de assistência muito ainda pautado num serviço por convênio, né, pelas operadoras, bancado, sustentado pelas operadoras de saúde, onde nós podemos contratar de forma individual, mas também termos um contrato coletivo por meio das empresas em que a gente trabalha. E essa acessibilidade, cada vez ela vai se restringe mais, né? Então, essa acessibilidade, ela está num momento de restrição. Então, por mais que a gente busque a melhor qualidade, a melhor segurança, o melhor resultado clínico, o melhor relacionamento, a gente vai buscar isso dentro do que a nossa rede oferece, né? A gente tem uma minoria que tem acesso particular ou que pode fazer a escolha só pela qualidade, segurança, resultados clínicos e relacionamento, e que não busque dentro de uma rede referenciada, né? Busca um serviço particular. São poucos as pessoas que conseguem fazer isso, né? Muito também aqui em função do custo. Então, quando a gente olha na era do paciente, do cliente, o que a gente tem? A gente quer o melhor, de fato a gente quer o melhor, mas a gente quer o melhor dentro daquela rede que a gente tem acesso, né? Então, é muito importante a gente saber principalmente quem são os nossos principais concorrentes, dentro dos pacientes que a gente atende, com quem que a gente está competindo em nível de escolha. Né? E esse é um ponto fundamental para que a gente possa estruturar um bom programa de fidelização e de engajamento de paciente dentro dos serviços. Um outro aspecto interessantíssimo é o que a gente chama de governança quadruple M, que é um outro referencial e que ele traz um olhar para a geração de valor em saúde. Né? E nada mais é do que uma abordagem para a gente otimizar o desempenho dos sistemas de saúde, e ele está pautado em 4 aspectos, né? Esse referencial é do IHI,
E é um referencial que está sendo amplamente divulgado e trabalhado, e ele, de fato, se propõe a tratar aspectos que geram valor, né? Então, aqui a gente está falando de melhorar a experiência do colaborador, melhorar a experiência do paciente. Olha que interessante, né? Um colaborador que tem uma boa experiência proporciona uma experiência mais impactante, mais relevante para o paciente. Então, a gente tem dois aspectos fortíssimos de experiência, né? Mas ainda assim ele traz melhorar a qualidade do cuidado e melhorar a eficiência operacional. Então não dá para a gente falar de experiência do paciente sem olhar para a equipe, para a qualidade e para a eficiência operacional. E aqui falando em custo e eficiência de uma forma geral. E daí busquem as contraposições de todo esse conteúdo para os serviços de vocês, para a atuação de vocês. Bem? Bom, quando agora a gente está entrando fortemente dentro do que a gente fala de experiência mesmo, né? De experiência de cliente, experiência de paciente. Tem alguns autores, e eu adoro essa referência de Bodini, né? Que ele traz que nós estamos em um negócio de experiência do cliente, sabendo ou não. Você aceitando ou não, quando a gente está cuidando de paciente, a gente está num negócio de experiência. Então, o que é melhor? Já se apropria disso, aceita, né? Que a gente está num negócio de experiência e busque tratar sobre isso, se planejar, propor, né? Porque isso é uma prioridade de negócio, não tem como, né? Ainda mais agora nessa era de experiência, isso vem fortemente, né? Então, esse outro referencial também traz, né, que criar uma experiência relevante, de fato, é um dos grandes objetivos na gestão de grandes empresas, tá? É prioridade dos negócios. Muito bem. Então, trazendo aí, a gente fala em experiência do cliente, prioridade de negócio, mas vamos trazer aqui um pouco mais para paciente, né? Então, o The Beryl Institute é uma das grandes instituições que estuda experiência do paciente, é pioneira nesse aspecto, e eles trazem ótimos conceitos para a gente desdobrar dentro dos nossos serviços ou dentro da nossa atuação. E é um dos conceitos que eu mais gosto de experiência e que ele traz, né? Que o que é a experiência do paciente? É a soma de todas as interações moldadas pela cultura das organizações que influenciam a percepção do paciente em toda a continuidade do cuidado. Então, aqui ele está falando de cultura, de interação, de percepção e de continuidade do cuidado. Então, no fim das contas, o que é a experiência do paciente? Se a gente tiver que resumir tudo, experiência do paciente é o que a organização faz o paciente sentir em cada interação. É o que o paciente leva para casa, tá? Então, pensem muito nisso. Então, como que a gente está fazendo o paciente se sentir em determinado aspecto, o que ele está levando para casa dessa experiência, tá? E daí, quando a gente fala em sentir, em percepção, não tem como a gente não falar o que hoje é tido como percepção de valor para o paciente, né? Então, o paciente ele percebe valor sob dois aspectos. Um aspecto de experiência do cuidado e um aspecto de eficiência. Quando a gente fala em experiência do cuidado, é ali naquela relação íntima entre o profissional que presta assistência em saúde e o paciente. E é uma relação muito individual. Mas é ali que se faz presente a experiência do paciente, fortemente, no que se refere à experiência do cuidado. E aqui é importante que a gente tenha propriedade e que se aproprie de fato, né, de qual que é o modelo assistencial, como que eu estou entregando o cuidado para esse paciente, como a gente se organiza aqui nessa instituição para entregar, né? Quais são os componentes técnicos de qualidade e segurança? Quais são as premissas de comportamento humano de treinamento, né? E como, de fato, quais são as rotinas em que eu consigo colocar o paciente, de fato, no centro dos nossos processos? Que é toda a experiência do cuidado.
Mas uma boa experiência do cuidado, certamente ela vai ter bons resultados assistenciais, mas por si só ela não sustenta valor para o paciente. A gente precisa ter um outro olhar, que é o olhar de eficiência. Quando a gente olha eficiência, a gente fala muito em jornada do paciente. E a jornada do paciente, ela nada mais é do que a entrada e a saída, né? Então, assim, e tudo que acontece nesse meio. A jornada do paciente ela é configurada desde o primeiro ponto de contato que ele teve com a instituição, muitas vezes num agendamento de uma consulta, até o último ponto de contato, que pode ser na apresentação de uma conta ou numa ligação de acompanhamento, seja em determinadas jornadas, um pouco mais extensa, um pouco mais curta. E toda a fluidez que esse paciente tem dentro dessa jornada vai ter impacto na eficiência. Quanto mais fluida essa jornada, melhor a experiência. Quanto menos fluida, mais dificultosa, com mais esforço que o paciente tenha que colocar para transitar nessa jornada, uma experiência mais cuidosa ele vai ter. Tá bem? Muito bem. E aqui é uma outra pesquisa que também foi sustentada ali pelo DeBerry, e é uma experiência que fala um pouco sobre o futuro da experiência humana, né? Então, dos principais stakeholders na saúde, eles foram conversando, né, com os pacientes, e dos pacientes e na verdade, assim, os stakeholders tinham contato lá com os pacientes e por meio de pesquisa com esses stakeholders foi buscado, né, o que os pacientes que você teve contato e que são os pacientes mais engajados. Quando se fala em experiência, o que eles trazem de aspecto? E daí, 99% dos pacientes que estavam em contato com esses stakeholders de saúde trouxeram os aspectos de serviço, resultado, qualidade e segurança como aspectos fundamentais para uma boa experiência. E um outro aspecto também, que é custo, foi trazido um percentual de 88%, que também é bem elevado. Ou seja, né, tudo isso que a gente trouxe até agora, os aspectos de qualidade, de resultado, de segurança, de atenção ao serviço e de custo, são aspectos importantíssimos também do ponto de vista do paciente. Quando a gente fala em estrutura da experiência do paciente, o DeBerry ele traz um framework que é muito interessante. Na verdade, se você tiver que começar por algum lugar, eu recomendo que vocês comecem por olhar dentro da instituição de vocês o que vocês já fazem de experiência dentro desses aspectos, né? Então, esse framework ele traz essas dimensões em que a experiência pode acontecer, onde projetos de experiência podem sustentar um bom programa de experiência. E quais são esses aspectos? São aspectos de cultura e liderança, né? Então, se eu não tiver uma cultura favorável para a gente falar sobre experiência do paciente, a liderança não vai conseguir desdobrar isso para toda a sua equipe. Importantíssimo, tudo começa daí, né? Infraestrutura e governança. Então, a gente precisa ter uma estrutura hierárquica, a gente precisa ter uma governança cada vez mais compartilhada, para que também a gente desdobre todos os aspectos de experiência, né? A gente precisa ter um olhar para o engajamento da equipe, porque de fato quem faz a experiência acontecer é quem está ali no beira-leito, na operação. Mas, sobretudo, é importante a gente ter métricas de monitoramento e políticas e rotinas que direcionem um cuidado que também tenha atenção à experiência do paciente, mas mais do que isso, que coloque o paciente familiar no centro do cuidado, né? E quando a gente fala aqui, já chegando em ambiente e hospitalidade, eu destaco aqui que muitos dos programas se fortalecem em ambiente, em aspectos de experiência em ambiente, de hospitalidade. E eu acho que fica muito frágil quando a gente não expande para as outras dimensões. Talvez esse seja um bom aspecto para a gente começar, mas ele não pode parar por aí, tá? Então, eu vejo muitos programas
fortemente pautados em ambiente, em alguns aspectos de hospitalidade, em momentos de encantamento, mas por si só isso não faz uma boa experiência. Ele precisa ser mais profundo, tá bem? Inovação e tecnologia não dá para a gente deixar de fora dentro da perspectiva do paciente, ainda mais no cenário que a gente está. E o engajamento do paciente, da família e da comunidade, mas muito mais aqui em, de fato, fazer um programa que seja centrado no paciente, olhando para as suas necessidades e daí, com todas as necessidades, pensando em qualidade clínica, em excelência, que é premissa para um bom programa de experiência. Muito bem. Além disso, a gente fala das dimensões da experiência do paciente, e daí essas dimensões são dimensões que elas acontecem nas interações. Olha que interessante. A gente está falando de um ambiente de cuidado, onde premissa básica é qualidade e segurança, como eu já disse. Dentro dessa premissa, muita coisa acontece com o paciente, muitas interações. E a experiência dele vai ser mais positiva quanto mais a gente equilibrar esforço, emoção e sucesso, né? Quando esses três aspectos estiverem equilibrados, melhora a experiência do paciente. E daí a gente tem que entender dentro dos nossos processos o que é sucesso, o que traz sucesso para esse paciente, o que causa oscilação de emoção e onde ele coloca muito esforço, tá? Então, olhem para os seus setores, para os seus processos e entendam, do ponto de vista do paciente, o que é cada um desses aspectos. Então, o sucesso, a gente entende que é o paciente conseguir realizar aquilo que o motivo pelo qual ele buscou o serviço, né? E esforço é o grau de dificuldade que ele tem para atingir esse sucesso, né? E a emoção é como o paciente sente em cada interação. Não deixem de olhar esses três aspectos. Ele é essencial para a gente proporcionar uma boa experiência do paciente. E daí, tudo isso vai construindo um pensamento muito fortalecido dentro do que a gente fala de cuidado centrado do paciente, né? E muitas vezes a gente molda os nossos serviços para que o paciente corra atrás da gente, né? Então, as necessidades muitas vezes estão focadas nos objetivos de cada setor ou nos objetivos de cada equipe e não necessariamente dentro da principal necessidade do paciente, né? Então, eu trago aqui uma definição do Institute of Medicine que eu acho super interessante quando fala centrado no paciente, né? E que aqui ele fala de uma atitude de parceria entre todos os profissionais, paciente familiar, para que todas as decisões respeitem as necessidades aí de cada paciente, os valores de cada paciente, as preferências de cada paciente e que esses pacientes possam receber educação e suporte para tomar decisão do seu contexto de saúde. Parece simples, mas é extremamente complexo, né? Porque são muitos atores e a gente tem que fazer uma ruptura de um processo que a gente está enraizado, né? A gente está muito mais focado no setor do que no paciente. Mas é um caminho super bacana para a gente constituir um bom programa de experiência do paciente, é começando para olhar o cuidado centrado no paciente, né? E daí tem uma evolução já que se fala em cuidado centrado na pessoa. Então tem muitos movimentos trazendo aspectos de como olhar o indivíduo pelo indivíduo muito além do que um paciente, né? Então, de fato, a conversa precisa ser entre dois especialistas. O especialista técnico, que é o profissional da saúde, e o especialista do seu contexto, né? Então, o paciente é o principal especialista do seu contexto. Ele convive com as dificuldades, com as ansiedades e com as facilidades de ser ele 24 horas por dia. Então, que a gente possa abrir mão dessa barreira da carreira, barreira da profissão, a gente coloca muito um grande papel, uma grande barreira
da formação e se aproximar da pessoa que está ali precisando da gente, né? E nessa lógica, né, muito nesse mesmo contexto, vem duas grandes iniciativas, né? Que é a iniciativa do que importa para você, que eles fazem um trocadilho aí do inglês, do What's the Matter, para a gente mudar, né? Qual que é o problema, para mudar para o questionamento What matters to you, o que é importante para você, e um outro que é o Nothing About Me Without Me. Não discuta nada de mim sem a minha opinião, né? Parece muito lógico, mas no dia a dia a gente percebe que nem sempre acontece dessa forma. Mas acho que há uma super abertura para a gente começar a olhar para isso, né? E eu quero já trazer aqui para vocês alguns dados muito recentes. Então, é uma pesquisa aqui de maio desse ano. É uma pesquisa que, com uma certa frequência, o The Barry Institute faz junto com a Ipsos, uma empresa super renomada, e eles trazem opiniões e comportamentos de consumidores da saúde dos Estados Unidos, mas que muito disso se reflete na nossa realidade. Tá? Então, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa online realizada agora, né, entre o dia 1º e 10 de março, e nós tivemos mais aí de 1.000 respondentes numa população bem randomizada para ter uma bela representatividade aí da diversidade desses consumidores, né? E foram abordadas questões sobre a importância da experiência do paciente, custos e acesso ao cuidado. E olha só que interessante os resultados que a gente traz, né? Então, dentre os resultados, tem uma tendência de satisfação quanto à qualidade e a experiência de uma forma muito estável. Então, nessas últimas pesquisas, a gente mantém mais ou menos o mesmo dado, né? O mesmo número. Então, aqui em março, quando a gente fala em qualidade de cuidado da saúde nos Estados Unidos, né? 44% traz como estar satisfeito, né? Satisfeito e muito satisfeito. Que não tem muita oscilação aí das últimas pesquisas, né? Assim como quando a gente olha, né, para satisfação em relação à experiência do cuidado como um todo, a gente tem 68% desses pacientes entrevistados trazendo como ok, eu tenho uma experiência satisfatória, né? Entre muito satisfeito e satisfeito. O que a gente traz aqui, um olhar, só um detalhe, que a gente tem uma influência importante da pandemia, né? Então, com a pandemia, a gente aumenta uma percepção de satisfação que, com o pós-pandemia, ele cai, a gente parece que está retomando essa percepção mais positiva agora. Muito bem. Ainda como resultado dessa pesquisa, a gente traz que a experiência, a gente não, né? A pesquisa traz que 94% dos entrevistados, eles trazem que a experiência do paciente, ter uma boa experiência do paciente é muito importante, né? Então, 94% das pessoas trouxeram que ter uma boa experiência é muito importante para eles, né? Como consumidores de saúde. E eles trazem que as necessidades humanas são os pontos mais relevantes. E daí aqui eu vou abordar um pouquinho dessas necessidades humanas. Então, o que eles trazem como relevante dentro dessa experiência, né? O que é uma boa, o que significa ter uma boa experiência? E aqui muitos componentes humanos, né? Então, 70% traz que minha saúde é bem-estar, e bem-estar é importante para mim. Então, aqui é um componente humano fortíssimo, né? 60% deles trazem que eles querem saber se as necessidades físicas deles estão sendo levadas a sério. Então, isso é importante para ter uma boa experiência. Daí, aqui, 50%, desculpa, gente, 50% dos pacientes trazem que para ter uma boa experiência, eles querem ser tratados com respeito.
e 50% eles trazem que uma boa experiência contribui para bons resultados em saúde. E aqui 46% traz que para ter uma boa experiência eles trazem que eu quero ser tratado como uma pessoa, não como um diagnóstico ou um sintoma ou uma doença de extrema relevância. Então, o que a gente conclui aqui? Que esses aspectos humanos são aspectos extremamente importantes para a gente proporcionar uma boa experiência para os nossos pacientes, tá bem? E aqui, já finalizando essa pesquisa, eles trazem que como que eles fizeram uma pergunta, né? Que é como você avalia que os profissionais de saúde estão entregando aspectos de experiência. E eles trazem aspectos muito interessantes, e aqui eu trago um destaque para 91% dos respondentes, trazem que os profissionais de saúde estão tratando com cortesia e respeito, e que isso, no slide anterior, traz como algo de extrema importância para eles. Eu trago aqui um outro que eu acho muito impactante, que 83% eles têm uma escuta ativa. Então, olha que importante esses aspectos comportamentais e de humanidades de todo o contexto da experiência. Muito bem. Aqui acho que passando para frente. Muito bem. Então, falamos de todo um cenário, trouxe dados super recentes para vocês, para que vocês consigam aí se organizar para o futuro, né? E organizar os seus serviços para dar conta dessas novas questões. E aqui a gente está chegando ao fim, mas é importante trazer para vocês que não adianta só a gente conversar sobre o status da experiência do paciente no cenário mundial. A gente precisa, de fato, mensurar essa experiência, né? E a mensuração da experiência, ela é muito focada dentro daquilo que é valor para o paciente. E quais são os principais pontos? Não dá para a gente falar de mensurar a experiência sem olhar resultados clínicos, uma experiência reportada e resultados de desfecho, né? Tudo isso sob uma ótica de custos também. Eu trago aqui os clássicos, né? Eu não vou me aprofundar, mas quando a gente fala de mensurar a experiência, não dá para a gente não olhar para o aspecto de fidelização, e aí por meio do NPS, não dá para a gente deixar de lado perguntas de experiência e que abordem perguntas de experiência do cuidado, e tem a métrica do HCAHPS, que é super interessante. Tem a visão de satisfação com perguntas de satisfação e de atendimento. É importante olhar para os índices de esforço, o quanto o paciente está colocando esforço para transitar nessa jornada, e como a gente já trouxe, né, os indicadores de excelência assistencial e um olhar também para a experiência do colaborador. Arrisco dizer que esse último aspecto é um dos que a gente está mais longe de atingir. Muito bem. Dentro da experiência do paciente, no olhar para a emergência aqui mais fortemente direcionado, a gente tem que ter um olhar para o que está no front stage e para o que está no backstage, né? E quando a gente fala em front stage, é o que o paciente vivencia, a experiência dele na sua jornada. E no backstage é aquilo que a gente faz para que a jornada dele seja uma jornada o mais fluida possível. E daí, focando no backstage, tenha um olhar de acolher e resolver as questões do paciente num tempo adequado e projetando melhorias de fluxo. E aqui eu trago uma dica que é: olhem para as possibilidades de melhoria processuais dentro dos seus fluxos nos serviços de emergência. A implantação de projetos Lean para evitar desperdício é um ótimo caminho. Então, tem muitos trabalhos de aplicação de Lean em pronto atendimento. Muito bem. Bom, e para isso, falando em processo, falando em jornada, acho que um grande começo é pelo mapeamento da jornada deste paciente no pronto atendimento. Porque, de fato, é onde a experiência acontece, né? A gente fala, é onde a mágica acontece.
Então, mapeie todos os pontos de contato, o que é dor para o paciente, o que é gargalo, onde tem momento A. O momento A é o momento onde a gente pode encantar, e esse momento é super importante para a fidelização do paciente, né? Então, é um momento em que a gente consegue trazer o paciente para esse processo de criação. Então, contem com a experiência do paciente ou com a voz dele para construir esta jornada e usem ferramentas de gestão, né? Porque ao utilizar essa ferramenta de gestão, você vai ter um mapa visual, onde todos participam, onde todos se encontram ali, entendem seu papel dentro de cada conexão, de cada ponto de contato. Isso ajuda na clareza de papéis e responsabilidades para tornar essa jornada cada vez mais fluida, né? E nessa construção, não deixem de olhar para o ambiente, para as pessoas e onde a gente agrega valor em cada uma das etapas. Muito bem. E daí, quando a gente fala em jornada e ponto de contato nos serviços de pronto atendimento, pronto socorro ou emergência, só trago aqui um olhar importante para as interações e para a segregação das jornadas, principalmente com um olhar dos tipos de pacientes, né? Então, daqui das classificações de risco de cada paciente. Cada classificação de paciente precisa ter uma jornada e um mapa diferenciado. Aí é onde a gente consegue tratar a necessidade de cada paciente. Então, a gente traz um contexto de cuidado centrado no paciente, já ao segregar as jornadas ou o mapeamento das jornadas desde a classificação de risco. Muito bom. Já caminhando aí para os últimos slides, então a gente passou por muitos contextos e a gente tem clareza que a gente está numa era de mudanças, né? E que a gente precisa olhar para esse paciente de forma diferente. Mas os nossos serviços e o nosso modo de agir ainda está muito enraizado com padrões antigos, com uma baixa tolerância a erro, né? E ainda muito focado em satisfação do paciente. E a gente precisa transpor esse cenário até para que a gente dê conta desse novo paciente e dessa nova experiência com um olhar de inovação, de criatividade. Daí sim a gente chega nesse aspecto de experiência, que é muito mais do que sensação. E eu quero trazer aqui, né, o quanto, na verdade, uma reflexão, né, o quanto nós estamos de fato preparados para um cuidado centrado no cliente, né? E quanto cabe a nós quebrar esses paradigmas. Então, aqui é uma charge, né, onde um dos atores aqui fala, né? Nossa meta é entregar 1 milhão de unidades esse trimestre. O outro ator mais desconfiado e traz, né? Nós temos alguma meta que envolve fazer os clientes felizes? E daí tem uma discussão ali do primeiro ator e parece que um grandão lá, né, um chefão, fala assim: eu estou falando da nossa meta e não da meta deles, totalmente diferente, né? Então, as pessoas que hoje se colocam a favor como porta-voz dos pacientes ainda não enxergam, não conseguem se colocar porque as empresas ainda não têm abertura para isso. Então, o que eu trago, né? Nós somos a transformação desse cenário. Cabe a nós mudar esse contexto. Nós transformamos o nosso ambiente, né? Então, os gestores estão aí, têm toda a competência e todo o recurso para fazer essa transformação. De fato, quando a gente tem apoio da alta liderança, da média liderança, a gente empodera a nossa equipe assistencial para fazer essa transformação. Porque, novamente, eu trago, né? A experiência do paciente, ela acontece através das mãos daqueles que cuidam, porque é ali que fica impregnado a sensação, a emoção da experiência. Mas, de fato, a experiência está nas nossas mãos, na mão de cada um de nós que cuida de paciente, que faz gestão. E cada vez é mais claro para mim que, de fato, nós todos somos a experiência do paciente. Então, vamos lá transformar esse cenário. Espero que vocês tenham aproveitado e que a gente possa se encontrar aí e conversar um pouco mais sobre a experiência do paciente. Muito obrigada. Alexandra, vamos lá.
Luciana, quero te agradecer primeiramente, né? Você traz aí um leque, né, gigantesco, né, de conteúdos que nos possibilitam, né, a reflexão quando a gente fala sobre a experiência do paciente, voltado, né, para o atendimento desses pacientes em serviços de urgência e emergência, pacientes críticos, né, muitos deles gravemente enfermos, né, e que nós achamos, né, durante a nossa prática profissional, que não precisamos ter este componente humano, né? Que basta ou que é suficiente que eu tenha, né, a questão técnica, né, do cuidado muito bem consolidada e que desta forma eu atenderei, né, a expectativa, né, que eu atenderei ali as necessidades desse paciente dentro desses contextos, o que não é verdade, né? Diante aí do leque, né, de conteúdos que você trouxe, e eu quero nesse momento dialogar um pouquinho com você sobre isso. Então, eu quero aqui reforçar o meu agradecimento porque você amplia, né? Você traz uma perspectiva muito grande, gigantesca, né? Sobre como pensar a experiência do paciente para esses usuários, né, destes serviços, né, do atendimento de urgência, de emergência, e aí eu vou ampliar, né, para as unidades de terapia intensiva, né, uma unidade de terapia intensiva pediátrica, neonatal, enfim, né, que ali você tem um paciente em condições, né, clínicas, né, de instabilidade, né, de risco iminente de morte, e como que a gente trabalha, né, essa questão da experiência desses pacientes ou desses agrupamentos de pacientes, né? Então eu quero aqui, né, novamente te agradecer, né, por esse presente, né, que você aí nos trouxe com os conteúdos aí que tão bem você explanou e trouxe para nós. Quero também, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, né? Pronto, pronto, porque aí também facilita para que o pessoal também veja você mais de pertinho, né, Luciana? Então, te dizer isso, né? Te agradecer e dizer o seguinte para você, né? Aqui nos nossos cursos, né, na área da enfermagem, em que a gente trabalha essa questão da urgência, da emergência, do paciente de UTI, desse paciente gravemente enfermo, enfim, os nossos estudantes, muitas vezes, que são os colegas que estão aqui, né, nos assistindo nessa videoaula, nos procuram porque eles querem desenvolver muitas vezes, né, aquela habilidade técnica, do procedimento, da tomada de decisão, né? Eu costumo brincar um pouco, né, dos tempos, né? Então, assim, o que eu faço agora? O que eu faço depois, numa dada situação, numa situação ali, numa parada cardiorrespiratória, ou que tem ali um procedimento, né, de alta complexidade a ser realizado. E você traz para nós, né, Luciana, dentro da sua fala, que foi intencional, né, a gente trabalhar esse tema, no sentido de dizer assim, olha, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso a gente costuma dizer que é o mínimo necessário para quem quer trabalhar, né, nessas áreas assistenciais, gerenciais, né, em saúde. Entretanto, né, não são suficientes ou elas não se esgotam. Nós, enfermeiros e enfermeiras, também precisamos trabalhar nessa perspectiva da experiência, né? Nessa perspectiva da experiência desse cuidado, né? Centrado neste paciente, na família deste paciente, no acompanhante desse paciente, enfim, né? E eu anotei aqui
você traz, né, na sua fala, a questão das expectativas, né, de mapear essas expectativas, de entender, né, o quanto que é importante a gente fazer essa aproximação com essas expectativas desse paciente, e também entender um pouco qual que será a percepção desse paciente sobre aquele cuidado. Né? Então é um pouco assim, não adianta também eu prestar um mega cuidado de excelência, tecnicamente, nota 10, mas a gente não ter o respeito, não ter a empatia, não ter a comunicação, enfim. Então eu queria, né, agora, né, se você pudesse trazer um comentário, né, sobre um pouco dessa ideia, para a gente tentar sintetizar aqui a sua videoaula, que foi fantástica, né, para que o nosso estudante ele entenda, olha, temos que ser tecnicamente muito bons, né, do ponto de vista técnico-científico, nós temos que entregar excelência. Mas hoje, né, dentro dessa era que você chamou, né, que é a era, né, do paciente, do cuidado centrado no paciente, né, isso já não é suficiente, né? A gente também tem que ter algumas outras competências e a gente precisa desenvolver alguns outros outras atitudes profissionais, inclusive, para ter uma entrega ainda mais qualificada. Se você pudesse fazer um comentário sobre isso, Luciana. Ah, com certeza. Então, eu começo trazendo, de fato não é suficiente, né? E eu sou enfermeira também. Quando a gente se forma, nossa ansiedade é funcionar uma veia, funcionar um porta-CAD, né? É importantíssimo, mas a gente tem que superar isso e expandir. Eu acho que é só somar, cada vez mais, né? E aqui eu trago uma referência que eu costumo usar bastante, né? Que é, você gostaria de ser tratado pelo Dr. House ou pelo Pat Adams, né? E daí, poucos sabem, mas o Pat Adams foi um médico, assim, extremamente competente, né? E que ele conseguiu associar a competência técnica à competência comportamental. O Dr. House lá, ele é fantástico, né? Mas ele não tem habilidades comportamentais, né? E tudo bem, tem gente que se dá, que tem uma característica mais diretiva e que tá tudo certo, mas a grande maioria dos pacientes hoje já não aceitam e não toleram isso, né? E eu não digo pacientes, grande maioria das pessoas não toleram. Né? Então eu acho que de fato a gente precisa aceitar que esse é um novo conceito. Acho que essa é a primeira etapa. Vamos aceitar que a gente está numa era de experiência de fato. E o segundo passo é se prepare para ela. E é muito mais fácil quando a gente se coloca numa posição empática e também se percebe como usuário, paciente, consumidor desse serviço. E daí é muito fácil, porque você se sensibiliza. Uma hora você vai ser paciente ou você vai ser familiar de paciente. Então, daí você consegue se abrir para algumas mudanças, né? Então, acho que isso é fundamental. E outro ponto que eu acho muito interessante, quando a gente fala em serviços de cuidados críticos, e aqui de uma UTI, vou trazer um exemplo, a gente tem tanto potencial, porque o paciente ele permanece com a gente num estado crítico, com familiar ali. E ali as potencialidades de transformar a experiência e o cuidado são enormes. Mas a gente ainda tem um perfil de profissional que muitas vezes não consegue se abrir para trazer o familiar para dentro desse contexto. Então, o que eu vejo em UTIs, e já tem mudado muito, o que é muito legal, assim, de ver essa transformação, é incluir os familiares. Os familiares sabem muito do paciente, e muitas vezes a gente coloca eles como um grande vilão do cuidado, né? Eu vou fazer um procedimento, o senhor pode se afastar, por favor? Vou te colocar para fora do quarto, daqui a pouco eu te chamo. Não estou falando das situações mais críticas, como de uma parada, mas por que não permitir que esse familiar, de repente, nos apoie em algumas decisões ou nos apoie no conforto do paciente ou esteja lá com o paciente? Não dá para dissociar o contexto familiar.
Quando a gente se coloca no papel familiar, a gente também quer estar ali junto com o nosso ente querido. Uma mãe ou uma filha não vai querer sair, ainda mais no momento de tão crítico quanto esse, né? Então eu acredito de fato que os serviços de cuidado intensivo são assim riquíssimos para isso. E cada vez mais a gente tem trabalhado com conselhos consultivos de pacientes familiares, que é montar fóruns estruturados, obviamente, com todo um ritual, com todo o cuidado jurídico, inclusive, para trazer esses profissionais, esses pacientes para tomada de decisão e construção, validação de alguns processos. E os pacientes e familiares de UTI vivem muito e intensamente, tem muito a contribuir. Então, que a gente possa se abrir para esse novo caminho também. Luciana, perfeito, né? Eu quero voltar aqui a te agradecer. A gente, acho que as suas palavras, né, elas possibilitam muita reflexão, né, para nós aqui, para todos que terão acesso a essa videoaula, né, repensar algumas coisas, né, rever, né, os processos de trabalho dentro dos serviços, né? Sejam eles públicos, privados, enfim. Então, volto a te agradecer. Eu acho que a gente pode, né, encerrando por aqui. Quero agradecer também o pessoal, né, que está aqui conosco nesta videoaula. Espero que esta videoaula tenha feito sentido, né, para todos e todas, né, que tiveram acesso a ela e que ela possa potencializar mudança, transformação, né, nos serviços de saúde, na garantia da qualidade, né, do cuidado seguro, desse cuidado empático, né, preocupado, né, com a experiência desse paciente, enfim, tá? Então eu deixo aqui o meu muito obrigada, tá? Estamos então finalizando, tá? Esta videoaula. Até mais, pessoal.